Aí alguns aspectos aí que são interessantes. Geralmente são planejadas, geralmente, mas nem sempre. E ela pode ter uma maior participação ou não do espírito, de acordo com as próprias condições desse espírito. Daí eu gosto muito sempre de trazer para a nossa vida encarnado. Tem pessoas que não têm condições de decidir nada na vida. Porque se encontram, às vezes, em situação de desequilíbrio, de ignorância tão grande, que precisa ter alguém que ajude, alguém que oriente. Né? A mesma coisa, gente, porque quando a gente vai planejar uma reencarnação, qual é o objetivo da reencarnação? O nosso aprendizado. E muitas vezes a gente precisa viver coisas que não são muito do nosso agrado. Então, será que eu tenho condições, de fato, de planejar aquilo que eu preciso, ou eu vou planejar aquilo que eu gostaria, né? Eu gostaria. Né? Eu gostaria, óbvio, se eu fosse planejar, eu ainda brinco, né? Eu quero escolher meu corpo, eu quero ser uma Gisele Bündchen da vida alta, bonita, glamourosa, ter dinheiro de preferência. Né? Dificilmente, para a gente, e para a maioria ainda de nós, eu me coloco nisso, a gente vai ter a maturidade de dizer, não, eu vou passar por essa experiência, eu sei que vai ser dolorosa e difícil, mas isso vai ser um adiantamento. E muitas vezes, quando a gente planeja isso, a gente vem munido de coragem, quando encarna aqui, não consegue, não dá conta, dá para trás, porque né, não conseguiu. Pelo menos não na totalidade, pelo menos em parte. Não. Então, as reencarnações elas podem ser compulsórias, como a amiga estava falando ali, ela pode ser proposta, ela pode ser livre e pode ser acidental. Interessante isso, né? Aí eu fico imaginando aquele espíritozinho que está lá, né, querendo uma oportunidade de reencarnar, não conseguiu ainda uma família que quisesse ele, não conseguiu fazer esse planejamento, e aí, de repente, acontece. Aí eu gosto de dar um exemplo que é bem engraçado. Estou eu lá no paredão, me divertindo, animada, tomei umas a mais, estou ali, encontro aquele rapaz maravilhoso, pá. Vivemos um momento assim de lucidez e eu fico grávida. Será que isso foi planejado? Será que eu planejei o espírito divino, a reencarnação, né, sendo concebido num paredão? Estou brincando aqui, né, mas existem situações, né, onde a mulher engravida, né, se inicia uma gestação, se inicia um processo de reencarnação, o espírito se conecta ali, mas não foi uma coisa planejada. Foi uma coisa acidental. Né? Por isso que eu digo, nem tudo é tão planejadinho. A gente viu que proposto é aquilo que chega e diz assim, olha, você precisa passar por essas experiências. Né? Você gostaria o quê? Aí você vai dar aquela, eu digo que vai dar aquele pitaco. Né? Eu tenho direito de dizer, olha, eu gostaria de ter esse tipo de prova. Né? E aí vai ser levado em consideração, dependendo, né, do seu estado mesmo, das condições que você se encontra, daquilo que você precisa. Né? Então, eu posso ter mais influência ou menos influência, dependendo de como eu estou, do meu entendimento e dessa minha relação do que eu preciso, de fato, na minha reencarnação. Certo? E tem a livre. A livre é daquela, lembra daqueles espíritos que já estão, eu digo assim, são os bem resolvidos, né? Que já têm maturidade o suficiente de encarar e dizer, não, eu preciso disso, né, daquilo, já tem o seu processo evolutivo já está um pouquinho mais avançado. Então, são pessoas que conseguem ter maior liberdade de escolhas. Né? Pode falar. Você fala acidental aqui no plano terreno ou no plano espiritual? Porque o plano espiritual é muito organizado para acontecer um acidental. Eu não concordo. E outra coisa... você acha que uma reencarnação de um autista em alto grau é uma reencarnação compulsória? Não. Muitas vezes é uma planejada. Primeiro, eu vou lhe falar assim, Tânia, dizendo, o mundo espiritual não é tão organizadinho assim. Sabe por que não? Eu vou te falar. Quem está lá no plano espiritual? São o quê? São pessoas, né? Somos nós. Daqui a um pouco nós vamos reencarnar. Daqui a um pouco nós vamos reencarnar. Vai ter todo tipo de pessoa lá, vocês concordam comigo?
Então, a gente tem várias sociedades, várias cidades, várias organizações, onde rola de tudo. Então, não é tudo tão organizadinho. A reprodução, ela se dá em que plano? No plano material. Então, o acidente aconteceu aqui. O que aconteceu é que teve um oportunista que aproveitou e disse, vou nessa. Entendeu? Porque tem espírito de todo tipo no plano espiritual. Vocês vão ter uma aula só de vida espiritual. Só de vida espiritual, para a gente começar a desconstruir um pouquinho essa ideia de que o mundo espiritual dos desencarnados, ou o mundo dos desencarnados, é tão perfeitinho assim. Tudo tão lindinho como a gente imagina. Mas a gente tem coordenações, temos superiores. Mas a gente também tem aqui. E a bagunça reina. A gente também tem isso aqui. E a bagunça reina. Por quê? Porque somos pessoas. Pessoas diferentes. Em estágios de compreensão, de educação, de evolução diferente. Por isso que nós temos sociedades ainda tão desiguais e tão diferentes. Viu? Diga. Boa noite. Boa noite. Você está trazendo esse tema, e aí eu estou recordando da série André Luiz. Sim. Primeiro, endossar a indicação da colega. É ótimo. Né? De fato, virou uma chave na minha vida quando eu li essa obra. E eu entrei em comunhão, em respeito com esse corpo que eu tenho. Né? Legal. E é lindíssimo porque ele traz assim, uma tecnologia, entre aspas. E, enfim, eu não vou dar spoiler do livro para vocês. É bom, né? Mas aí, ainda na série, essa questão do acidental, para quem já leu o livro e também quem já assistiu, acho que no Mensageiros tem um exemplo de uma... Acidental, né? Isso. Requer aprofundamento, eu tenho um ponto de vista, né, sobre essa questão do planejamento, mas Eneida estava aqui do meu lado e disse que veio por livre e espontânea vontade, deu risada. Aí eu falei, leia as obras de André Luiz, você vai chegar lá e vai ver que não é mentor, mas é uma pessoa que está lá, que já está no plano espiritual há 80 anos, e tem uma história, acho que até no último livro. E aí, ele, depois de 80 anos, se eu não me engano, ele escolhe voltar para a Terra. Então, não é tão... Mas essa série realmente... Esses livros todos são muito bons. Não desencarne. É porque ele trata muito da relação do mundo espiritual. Obras. São 13, só 13. Né? Só 13, mas é importante mesmo, porque ele trata muito dessa nossa relação com o mundo espiritual. E a gente vai ver aí na construção da ULI, não é para hoje isso, né? A gente não vai dar conta disso. Para a gente entender, a gente vai desmistificando um pouquinho, né, esse espiritual, trazendo ele mais para o natural, mais para o humano, certo? Mas vamos avançar aqui na nossa... Daqui a pouco a gente já foge aqui do tema. Tempo de preparo. Quanto tempo eu fico lá preparando a minha reencarnação? Quanto tempo eu fico lá no mundo desencarnado? Como é que é? Isso vai depender de cada espírito. Não tem como dizer. Alguns vão reencarnar mais rápido, vão ter mais facilidade de organizar esse projeto de vida para quando vier retornar. Outros vão ter mais dificuldades, dependendo até a forma com que a pessoa desencarna. Né? Tem pessoas que desencarnam em estágio de perturbação muito grande, por vários motivos. Né? Então, cada um, de acordo com sua necessidade, vai requerer um tempo de planejamento diferente, um tempo de preparo ainda lá, né? No plano espiritual, né? Lembrando que quando a gente fala de plano espiritual, é só didático, porque a gente aqui está vivendo uma experiência espiritual, vocês concordam? Eu sou um espírito encarnado aqui na Terra, vivendo essa experiência com outros espíritos. Então, é um plano espiritual, é uma experiência espiritual também no mundo encarnado, vamos dizer assim. O planejamento espiritual, normalmente, ele contempla um projeto biológico, lembra que eu falei, né? Uma conformação de corpo, muitas vezes a necessidade educativa do espírito requer um corpo desabilitado de alguma forma, porque vai proporcionar para aquele espírito experiências necessárias à vida dele. Então, também um projeto social, né? Aonde eu vou encarnar, em que local, em que sociedade, em que família, né? O tipo de pessoas, né, que estarão ao meu redor, mas sempre lembrando
que nós acabamos sempre nos conectando com aquilo que tem a ver com a gente. Então, eu dou mais uma vez o exemplo aqui. Vocês concordam que aqui a gente se conecta com pessoas que você tem afinidade? Você frequenta lugares, né, que você se sente bem, que você tem afinidade? As pessoas não são iguais, mas a gente tem, né, pensamentos similares, coisas que nos atraem, a forma de pensar, de ver a vida, né, gosto por música, gosto por determinado tipo de lazer. A gente já faz isso. A gente está aqui conectado com pessoas com quem eu tenho afinidade. No plano espiritual, é a mesma coisa quando eu desencarno e é a mesma coisa quando eu encarno novamente. Então, se você não gosta do seu contexto hoje, olhe o que não lhe agrada e já comece a partir de agora a dizer não. Vou começar a mudar agora, porque o momento agora, não é depois que eu desencarno. Então, comece a planejar já o que você quer para a próxima. Conta com auxílio e solidariedade dos amigos, encarnados e desencarnados. Esse processo de reencarnação, ele tem a contribuição tanto das pessoas que já estão desencarnadas, né, que a gente tem amigos lá, a gente tem familiares, a gente tem uma sociedade, né, e tem umas pessoas aqui que me acompanham na minha encarnação, muitas delas, inclusive, a gente já viu, foram escolhas nossas de estarmos juntos, né? Às vezes amigo, às vezes a pessoa com quem você casou, né? E tem aquele amigo que você olha assim, poxa, eu tenho mais afinidade às vezes que um próprio irmão, né? Carnal. Então, são essas amizades, são esses espíritos afins que muitas vezes encarnam juntos, assim como também a gente vem com os desafetos também, ok? Então, eu posso contar com isso. Ah, Tânia, mas como é que eu conto? Eu estou lá desencarnado, estou fazendo meu planejamento reencarnatório. E como é que eu conto com o encarnado? Vocês já tiveram aula de libertação do espírito. A gente sabe que o espírito ele se desprende, por exemplo, toda noite e pode, né, viajar, sair, se desligar um pouquinho desse corpo material que está lá em repouso, em descanso, afrouxa esses laços energéticos e ele consegue, a depender já da consciência dele, de ter contato, inclusive, com pessoas e fazer o planejamento ali, se combinarem direitinho, né? Tanto para o desencarne como para o reencarne. Tá bom? Tá tranquilo até aqui? Então, vamos pegar e pensar na idealização desse corpo, né? Como a gente já falou, a idealização desse corpo tem a ver com as suas necessidades sempre reencarnatórias. Eu posso ter um corpo que venha, vamos botar entre aspas, perfeito, né? Que tudo funcione, não falta nada, né? No ponto de vista biológico. Posso vir com um corpo que vai me impossibilitar, por exemplo, de poder ter a ação de andar normalmente. Eu posso não vir muitas vezes sem enxergar. Eu posso vir com problemas auditivos, algumas doenças também, né, que tem muito a ver com a questão vibracional nossa, né, e que reflete num corpo físico. Né? Pronto. O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, né, e conforme suas escolhas e provas que ele vai assumir. Né? Tem algumas provinhas que ele pode, né, dizer, não, eu vou encarar essa prova aí, porque eu estou precisando, de repente, não ouvir tanto, estar mais em silêncio. Né? Então, observar melhor. Eu preciso estar mais estático, porque na minha vida eu abusei, talvez, né, em algum momento. E eu preciso hoje estar mais quieto, então eu não vou andar com tanta facilidade. Então, tem tantas coisas que podem, né, originar, né, corpos que vão nos limitar de alguma forma, mas que, em compensação, vão me lançar desafios para que eu supere isso. Né? E, muitas vezes, isso é uma inabilidade que você está superando ali diante dessa dificuldade que você tem. Certo? Sofre a influência da condição energética dos corpos espirituais, reflexo da evolução do espírito. Aí eu volto a lembrar a questão dos corpos espirituais, né? Onde eu tenho lá um perispírito que se desdobra ali em emoções, que desdobra na questão mental, né? Onde eu tenho pensamentos, sentimentos. Então, o corpo que eu tenho
né? As situações que eu vivo, as pessoas que me rodeiam, é um reflexo daquilo que eu sou, do meu próprio processo evolutivo. Ah, Tânia, mas eu só me relaciono com pessoas que têm... Eu estou num ambiente de violência muito grande. Será que não é para pensar qual é a violência dentro de você que você precisa estar trabalhando? Por que você vem atraído sempre para situações assim? É? Aqui, ó, por favor. Com relação ao que você falou sobre a doença, né? Muitas vezes, pelo menos que eu ouvi uma palestra de Adenauer, naquele livro de culpa, muitas vezes você manifesta algo no corpo físico por sentimentos de culpa. Às vezes não é nem necessário você ter determinadas limitações físicas, auditivas ou qualquer outra coisa assim. Mas você tem um sistema de culpa de algo que você fez. Aí você chega aqui e a culpa, aquela coisa que você sente, termina imprimindo no corpo físico, né, a sua realidade psíquica. Verdade. Né? É porque toda doença que estoura no corpo físico, ela inicia do ponto de vista vibracional. Ela vai lá, ela está muito além. Então, culpas, os medos, o remorso, tudo isso faz com que o corpo da gente adoeça, a mente da gente adoeça. Quando eu falo disso aqui, é quando eu vou configurar um corpo biológico, já na intenção, sabendo que eu vou ter aquela limitação. Porque aquela limitação vai me proporcionar um aprendizado que se eu não ia dar conta. Porque lá atrás eu já tentei algumas vezes e não consegui. Então, às vezes, a limitação do corpo pode fazer isso com você, certo? Então, pode ser uma escolha do espírito. Essa limitação, certo? Nesse sentido aí. Agora, o que você falou está correto mesmo. A mente da gente é poderosa. É poderosa mesmo. Possibilidades de mudança de padrão através de novas experiências, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu venho programado, né, num corpo que biologicamente vai me produzir uma doença lá, eu vou adoecer numa determinada fase da minha vida, e aquela doença ela vai vir como um processo de educação para mim. Está necessário. Só que na medida que eu vou, né, vivendo a minha vida, né, encarnada, eu já vou resolvendo essas coisas. Quando eu cheguei lá, já integrei aquilo. Eu preciso passar por aquela experiência, muitas vezes ela não acontece mais. Você tem capacidade de mudar isso. Se você entendeu, já integrou, para que eu vou passar uma experiência? Isso é inútil. Né? Aí passa a régua e vamos embora, porque isso aí já não tem mais necessidade de ser trabalhado, já está integrado. Né? Então, a gente tem essa possibilidade. Por isso é que a nossa reencarnação, nada é engessado. Nada é engessado. É sempre uma possibilidade. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente tem escolhas na vida. E quanto mais consciente for as nossas escolhas, mais a gente vai amenizar as nossas provinhas. Né? Fase 2, contato fluídico com os pais. Olha que interessante, né? Esse contato já começa antes mesmo do espírito reencarnar. Muitas vezes se encontrando no plano espiritual, né? Com aqueles espíritos que já estão se planejando vir para ser seu pai, para ser sua mãe. Né? Às vezes esses espíritos vêm também, né? Conhecer os pais aqui, na dinâmica da vida aqui, né, encarnado, conhecer a casa. E eu já tive assim, depoimentos lindíssimos de alunos aqui, falando da experiência, do contato com o filho, antes dele nascer. Teve uma mãe aqui que falou que ela sonhou com um rapaz, né? Um rapaz que chegava para ela e dizia assim: eu vou ser seu filho. E eu não vou ter essa mesma aparência que eu tenho aqui, mas você vai ser minha mãe. Logo, logo eu vou nascer e você vai ser minha mãe. Ela disse que não estava nem pensando em engravidar, nada, estava fora do planejamento dela. 3 meses depois, olha, ela grávida. Outra deu um depoimento fantástico aqui também,
que a filha dela nasceu, a menininha, e quando chegou uma certa idade, ela começou a falar: minha mãe, eu conheci você antes de nascer. Eu vim numa casa assim, assim, descreveu a casa, descreveu com quem ela estava, e ela tinha se mudado dessa casa já. Né? E aí ela levou a filha, ela disse: ela é essa casa. Então ela vem, muitas vezes as pessoas já vêm, né, para se conhecerem. E isso tem uma lógica muito grande, né? A possibilidade de se harmonizar, né, de já conhecer um pouco o outro, amenizar alguns impactos. Muitas vezes, o espírito que vai reencarnar já teve algumas questões com esses pais e essa família está tentando, né, ali juntas conseguir dissolver alguma, né, suas questões, suas dificuldades. Então, o contato fluídico com os pais é muito importante. Então, o espírito normalmente já fica por ali, no campo dos pais, né, para poder ter esse contato, conhecer e saber onde a família, em que família ele vai se inserir. Né? Eu achei até inteligente, né, a gente saber um pouquinho. Tá? Então, a aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato íntimo a partir de escolhas até antes da fecundação. Uma preparação para a nova existência. Normalmente são espíritos com esses propósitos e necessidades compatíveis, né, para o processo educativo de ambos, porque tudo que acontece dentro de uma família, na dinâmica da família, seja as dificuldades, sejam as conquistas, tem a ver com todo mundo. Não é só aquele espírito, mas todos que estão ali envolvidos ali naquele grupo. Né? Podem ser espíritos com relações de afeto ou desafeto, como eu falei, né? Resultantes de outras experiências, de outras vidas, e também tem como objetivo a harmonização. Este contato se inicia muitas vezes já no plano espiritual, e à medida que esse contato vai se intensificando, né, quanto mais essa criança já vai entrando no campo dos pais, vai, né, tendo essa troca, ela é como se ela começasse a tirar o pezinho do plano espiritual para colocar o pezinho aqui, né, no plano encarnado. Pode falar. Tânia, me ocorreu uma dúvida. No caso da reencarnação compulsória, também tem essa segunda fase? Qual? Essa aqui? Essa do contato. A compulsória, muitas vezes, você não tem escolha nunca. É aqueles pais que vão estar dispostos a receber aquele espírito, às vezes, rebelde, né? Ou aquele espírito que tem uma dificuldade muito grande, né? Porque, às vezes, os espíritos encarnam com traumas tão grandes, tanto do corpo físico como a nível mental, que a família vai receber, às vezes, espíritos que vão ter algumas dificuldades nesse nível, entendeu? E quando é planejado também que você vai encontrar vamos dizer assim, um inimigo de vida passada, eu acho que também deve ter as exceções, né? Como tudo no fluxo porque eu fiquei nessa dúvida. E sobre a questão do contato, você falou, eu me recordei, meu filho hoje ele tem 8 anos. Sim. Hoje não muito, mas menorzinho ele tinha assim umas tiradas bem interessantes. A mãe biológica de minha mãe faleceu há 66 anos, né, atrás, quando minha mãe tinha 3 anos. E ela faleceu de um parto gemelar que ela não conseguiu, né, concluir o parto, então ela faleceu e as crianças faleceram depois. Então, no interior é uma coisa que não se fala muito, porque... Sim, sim. E aí... a gente tem uma foto 3x4 da minha avó. E eu pedi a uma pessoa para fazer um desenho, um rapaz que trabalhava comigo, ele fez, eu botei o quadro. Aí eu me lembro que assistindo desenho com ele, ele virou, ele fez: mãe, você sabia que eu já era para ter nascido? Eu falei: hã? Ele falou: eu morei na barriga dela, mas eu não consegui nascer, minha mãe. Imagine. Eu morri dentro da barriga dela. Aí eu fui, enfim, não vou me alongar isso, mas... E assim, várias. Se a gente pegar, os depoimentos são incríveis, né? Assim, das pessoas mesmo, com esse contato aí, certo? Posso seguir? Tranquilo? Porque tem a fase ainda, né? Terceira fase, ligação energética do corpo físico e do corpo espiritual. Aí, lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, a gente tem essa pergunta aí. Em que momento a alma se une ao corpo? Gente, que momento será?
né? Já que eu disse que o processo de reprodução é automático, sem necessariamente ter um espírito ali, em que momento que o espírito se conecta aí à matéria? Oi? Para aí, que eu não estou ouvindo nada. Eu quero um microfone. No momento em que... Tá. No momento em que o embrião chega, ele é acoplado nas paredes do útero, ele passa a ser alimentado pelo corpo humano. Aí sim. Vocês concordam? O que ela está dizendo é o seguinte, é no momento em que o óvulo, né, ele é fecundado, aí ele faz aquela trajetória, o que a colega falou aqui, e se prende lá no útero da mulher, não é assim? O óvulo se fixa ali e começa aí o desenvolvimento, né? Para o feto, né? Não é aí? Vocês concordam? Que é aí? Hein? Diga, ali. Não, não é não. Ah, eu pensei que você... Você não concorda? Vamos ver o que então o livro dos Espíritos, os Espíritos dizem. A união do corpo, a união começa na concepção, mas só se completa pela ocasião do nascimento. Isso significa que o tempo inteiro que esse corpo está se formando, essa ligação ela vai gradativamente se intensificando. Não é de vez assim, cheguei lá, puf, pulei. Pode sim. E tem muitos que desistem, né? Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Vamos parar e pensar assim, olha em que momento em que ele se une. Exatamente aqui, como a colega falou. Diga, pode falar. A minha dúvida, você falou que às vezes ele desiste. Se ele desistir, a gravidez não vai a termo, né? Porque não. Ele vai... Não, né? Não, ela é interrompida. Aí tem os abortos espontâneos, às vezes, né? É o que eu imaginei aqui, porque eu não tinha estudado sobre isso. Se não teria como trocar o espírito uma vez, né? Não. E assim, um corpo que é conformado, ele é conformado pelo perispírito de um espírito. Então, ele está adaptado para aquele espírito, para aquele perispírito. Então, não tem como eu pegar esse corpo e colocar outro espírito lá dentro, ok? Então, ele é fecundado, o processo de divisão celular já inicia na tuba, né, uterina, esse óvulo desce, já está lá em divisão, se conecta, nida na parede, e aí, nesse momento, esse laço fluídico, que é uma extensão, na realidade, do perispírito do espírito. Ele vai, se conecta ali, e à medida que esse óvulo vai desenvolvendo, né, vai tendo as divisões, passa pela fase de zigoto, né? Vai para a fase fetal, o perispírito vai restringindo, né? Para poder se adaptar, né? A esse corpinho menor, certo? Ficou claro aí? Não? Quem que disse não? Então, vamos lá. Tem que ficar claro. Isso. Ele fala que é no momento da fecundação, no momento da concepção. Da concepção. Mas ele está ali, o espírito está designado, já está ali. Mas quando ele fixa na parede, que daí ele está firme ali, e como ela disse que ele vai ficar ali, né? Vamos dizer, é como se ele estivesse seguro já ali, o espírito se conecta totalmente ali com esse laço. Aí ele fica. Aí começa o processo onde esse perispírito dele começa a influenciar na formação do corpo. Nem sempre são espíritos que desistiram, né? Nem sempre. Às vezes é biológico mesmo. Às vezes é uma questão biológica. Todo o aborto que acontece é do ponto de vista espiritual, assim, às vezes o corpo da mulher não está preparado, não consegue, né? Existem questões biológicas. E por trás disso pode ter algo espiritual? Até pode. Pode ser que essa seja a experiência para essa mãe não conseguir conceber. Talvez ela tenha que exercer a maternidade de outra forma, não é verdade? Então, não tem como a gente dizer, é sempre assim, é nunca assim, é tudo assim.
Pode ser. Por quê? Porque cada um tem uma história. Né? Cada um tem uma necessidade. Então, é muito difícil. Diga. Tanto é que as fecundações fora do útero, elas só passam a se concretizar mesmo quando esse óvulo fecundado fora do útero, in vitro, ele é colocado e passa no útero e passa a ser, ele receber os nutrientes da mãe, as energias, tudo para ir formando aquele... Essa colocação dela é muito legal, porque vem sempre essa pergunta. E aí? As fecundações que ocorrem fora do ambiente, vamos dizer assim, biológico, como é que fica o espírito? Não fica, porque, por enquanto, ele não está lá. Né? Ele não está lá, fixo. Ele pode estar em torno ali daquele campo da mãe, né? Sabendo que vai ter esse óvulo, que vai ter essa oportunidade, mas ele não se fixou lá no tubo de ensaio. Ele não fez isso. Essa vida só vai conseguir ser gerada a partir do momento que for implantado no útero. Né? Então, ele pode até iniciar o processo de fecundação de uma forma diferente fora, mas o processo de gestação, né, que vai dar a forma a esse corpo, vai levar a concepção desse corpo, né, a formação, está dentro, né, do útero. Certo? Ficou um pouco mais claro? Ficou. Ótimo. Mas, diga. Eu tenho uma pergunta. Algumas gravidez não formam embrião, que a gente chama de gravidez anembrionada. Existiu, de certa forma, uma ligação de espírito? Às vezes não. Às vezes é não. Aqui, ó. Às vezes é aqui, né? A mente da gente faz algumas... Produz, né? Entendi, também. Mas, por exemplo, tem um saco gestacional que se implanta, é constatada uma gravidez, do ponto de vista biológico, beta-HCG, ultrassom, só que não aparece um embrião dentro do saco gestacional. Provavelmente não deve ter, né? Não tem, porque não tem sentido um espírito se ligar a algo que não vai adiante. Quer dizer, eu entendo que a gente é inteligente, né? A gente não vai se ligar a algo que você vê que não tem possibilidade de andar, né? Vamos lá. Aqui é do livro Missionários da Luz, onde ele não vou dar spoiler do livro também, mas ele conta a história da reencarnação de Segismundo. E ele vai um passo a passo das dificuldades que ele teve durante esse planejamento, da dificuldade, às vezes, que ele teve com a própria família que ele se propôs, né? E eu não vou dizer porquê. E ele vai falando todo o processo dele. É muito bonito de ver, né? Esse processo, onde ele vai justamente passar por isso. Nosso corpo, quando nós desencarnamos, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, tem, num primeiro momento, o tamanho de quando eu desencarnei. Então, eu estou adulta, o meu corpo vai estar, o meu perispírito, na mesma conformação adulta. E quando eu desencarno criança? Você desencarna criança, mas o ser criança é uma condição do espírito encarnado. Em seguida, depois, ele vai tomando, né, a forma adulta, vamos dizer assim. Só que quando eu vou reencarnar, o meu perispírito, ele é bem maior do que o óvulozinho que está ali, do que o feto que está se formando. Então, ele precisa restringir a sua estrutura, diminuir a sua estrutura para poder caber, né? Porque ele vai se enraizar, a gente vai ver, célula a célula no corpo físico. O nosso perispírito está enraizado em nós, célula a célula. Então, ele vai precisar fazer isso. E como é que ele faz isso? Ele vai restringir os espaços intramoleculares. Por quê? Porque é uma matéria bem rarefeita. Bem sutil. Então, existe muito espaço. Então, você consegue restringir. Então, forças vão atuar, né? Que a gente chama de prostração de forças, que vão promover essa redução perispiritual. Tá? Pode ser que, muitas vezes, essa redução seja auxiliado por pessoas aqui, como está mostrando, né? De Segismundo, exatamente aí. Está mostrando um perispírito adulto que vai sendo reduzido a uma forma aí, ó, de um feto, de um bebê, para poder, né, ser implantado. Totalmente moldável. Nosso perispírito é uma das características, uma das propriedades, né? Ele é totalmente plástico, né? Plasticidade, ele é moldável. Então, aqui, ó, redução do corpo espiritual até o formato fetal por uma diminuição dos espaços intramoleculares. É a prostração de força, né? Essa redução, ela é induzida pelas energias do próprio feto, que está em formação. Então, ele gera um campo que também vai
contribuir para esta redução. Também existe uma contribuição da próprio perispírito da mãe com isso, e também pode ter uma ajudinha aí quando a pessoa não está conseguindo fazer isso, porque não é um processo fácil. Não é um processo fácil para o espírito. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizá-la pela sua excelente aula. Obrigada. E aproveitando, na hipótese de gêmeos siameses, tá? Isso, enfim, a causa originária seria o quê? Alguma questão biológica, espiritual, depende? Porque, em tese, seriam dois espíritos habitando o mesmo corpo, né? Muitos deles, inclusive, há relatos na literatura médica de que compartilham o mesmo coração, o mesmo intestino, enfim. Mas eles não compartilham uma coisa: sistema nervoso. Sim. Certo? Então, o que determina isso é o sistema nervoso. São dois espíritos, sim, compartilhando parte desse corpo. Né? Questões espirituais envolvidas tem. Às vezes tem. Esse processo simbiótico muito pesado, talvez em outras vidas, que podem ter sido de grandes dificuldades, de apegos, e aí vai várias questões, né, que levaram essas pessoas a virem tão grudadas dessa forma. Então, tem um processo biológico, mas sempre pensar o seguinte: o que determina é o sistema nervoso central. São dois espíritos ali, certo? Que se fundiram aí num processo que só eles para falar. Mas legal essa sua pergunta aí. Eu acredito que sim, né? Porque é um processo obsessivo. Se a gente parar para pensar, nós humanos geramos muitos processos obsessivos para nós mesmos, né? Porque a gente tira sempre aquela ideia que é um espírito desencarnado que está te obsediando, mas não é bem assim. Nós temos pessoas encarnadas que têm esse processo de obsessão pesada um com o outro, né? Verdade. Pesada e bem pesada, né? Eu vou tomar uma aguinha aqui, viu? Vamos lá. Nesse momento aí da restringimento aí desse perispírito, né, e desse desenvolvimento, esse aumento do intercâmbio fluídico com a mãe aumenta sensivelmente. Né? Essa questão de gerar um filho, né, quem é mãe, quem é mulher aí que já gerou um filho, sabe o quanto isso é forte. É muito forte. Né? Por isso que é tão difícil, muitas vezes, né, para quando essa criança nasce, é como se fosse uma perda e uma parte dela que está deixando, né, de que não está ali, não está mais fazendo. Não é muito fácil para algumas mães. Então, vamos seguindo. Terceira fase ainda, né, só para a gente entender aí essa questão da prostração de forças, né, onde esse perispírito ele vai sendo restringido, né, para que ocorra essa redução perispiritual, certo? Para que no momento que haja essa redução volumétrica, né, porque no momento da concepção, onde houve de fato a conexão com o espírito e começa esse desenvolvimento, esse perispírito ter condições de se conectar com este corpo, né, e dar andamento a esse desenvolvimento, certo? Então, diminui, na verdade, esse volume. Né? É que nem a gente, né? Nosso corpo físico, uma boa parte da gente é água. Né? Se a gente for espremer todo ele, fica uma massa, né, de matéria muito pequena. A gente fica, é água, imagine, fica só 30%. Né? Então, pensando num princípio similar aí, você diminui o espaço entre uma molécula e outra, ok? Lembrando sempre que perispírito é matéria. Né? Sutil, quintoessenciada, mas é matéria. Então, só para a gente... o que eu fiz aqui? Acho que eu repeti, né? Vamos passar, peraí. Deixa eu voltar. Pronto. Por que essas o corpo perispiritual, ele sofre, nosso perispírito, ele sofre muitas transformações quando a gente vai encarnar. Vamos pensar que eu estou aqui encarnada. Né? Aí muito lá para frente eu vou desencarnar. Aí desencarnei, né? Cheguei lá, meu corpo sutil, ainda estou muito ligada num primeiro momento aqui, né? Porque não é bem assim, né? Eu fui. São poucos espíritos que dizem, fui, já fui. Né? A gente ainda tem muitos apegos, muitas coisas aqui. Né? Aí eu chego lá, vou passar um período de adaptação. Eu não vou ter a mesma dinâmica que eu tenho de sobrevivência aqui na Terra. Por exemplo, eu não vou me alimentar da forma que eu me alimento aqui.
Então, eu não vou, o meu corpo vai estar muito mais leve, né? Ele está num plano de que uma densidade menor também. Tudo está diferente, eu estou toda adaptada. Aí chega a hora de eu voltar. Eu tenho que voltar a me adaptar para as condições de onde eu vou encarnar novamente. Eu vou voltar a me alimentar, vou ter que ir no banheiro, eu vou ter as questões de reprodução, né? Eu vou dormir, eu vou estar encarnada na crosta terrestre, onde eu tenho, por exemplo, uma densidade maior, uma pressão, uma gravidade. Então, esse corpo ele sofre essas transformações para se adaptar para a realidade encarnada, no mundo encarnado, né? Então, eu preciso de transformar, mudar isso novamente, né, para se adaptar a uma matéria mais densa. Então, é isso a transformação. Então, essas alterações, né, só lembrando aqui, são necessárias para a natureza do processo de aprendizado, é uma. Então, eu vou alterar isso também em função do que eu preciso, da minha necessidade reencarnatória. Adequação ao corpo material mais denso, como eu falei, eu preciso adequar esse perispírito. Adequação para a alimentação, gênero que eu vou, se é gênero masculino ou gênero feminino, porque é diferente. Você encarnar num corpo feminino, né, é um equipamento que vai te dar possibilidades diferentes, por exemplo, que é um corpo masculino. O corpo masculino é bem diferente do feminino. Né? Não só do ponto de reprodutivo, para a reprodução, como também de corpo, de estrutura, né? De força, de tamanho, de tudo. Né? Se bem que tem umas mulheres aí que são viradas atualmente, né? Mas a gente... Entrelaçamento ao corpo físico, né? Então, ele vai durante esse entrelaçamento com o corpo físico, a gente viu que ele vai reduzindo, né? Surgimento do duplo etérico. Quem lembra que é o duplo etérico, gente? Duplo etérico. Vamos lembrar do corpo, estrutura centenária do homem encarnado. Nós temos um corpo físico. Depois, qual é outro corpo? Tem um corpinho antes do perispírito. Duplo etérico, que é o nosso corpo de energia, certo? Então, esse duplo etérico, ele está se formando também a partir, né, desse processo aí reencarnatório, está se formando juntos. Ele já vem, eu digo que ele é a nossa bateria. A gente vem já recarregado aí para uns X anos, né, de reencarnação. É o corpo que vai alimentar, né, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, certo? Vinculação através do cordão de prata. Então, nós estamos conectados, né, energeticamente com o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Então, ele aparece e é representado por esse fiozinho aqui, ó, né, que, na realidade, não é só um fiozinho, gente. O nosso corpo, se o perispírito é o molde, a forma do meu corpo físico, e ele está se enraizando molécula a molécula, vocês concordam que são vários pontos energéticos que ligam? É do perispírito. Ele é da mesma estrutura do perispírito. Não é o perispírito, ele é uma estrutura do perispírito. É a mesma matéria, tudo. Aí a gente tem essa ideia, mas pensa que quando a gente vai desconectando um pouco, afrouxando os nossos laços, são vários cordõezinhos, vamos dizer assim, que você tem, vários pontos energéticos. E eu, como exemplo, sabe a cola de contato? Quando você passa numa superfície que você coloca e vem puxando, primeiro sai vários fiozinhos, né? Conforme você vai puxando, parece que vai juntando tudo. Então, pensando mais ou menos assim, certo? Aí tem aquela velha perguntando, e eu lá no mundo, né? Estou lá desdobrado. Se alguém passar, corta meu fio? Eu vou desencarnar? Se alguém passar atrás, corta? Achei engraçado. Eu falei, não corta, não. Porque esse fio ele é de uma natureza sutil, então ele não vai se desvencilhar. Essa ligação energética não vai se desfazer. Cordão de prata, só para saber, um cordão fluídico de elemento híbrido, biológico e etéreo. Mantém-se ligado ao corpo físico e ao corpo astral, que é o perispírito.
durante os desdobramentos, né? E ele se rompe definitivamente com o desencarne. Libertação total, ele deixa de existir, corpo físico, cordão de prata e duplo etérico, porque o duplo etérico ele tem intimamente ligado ao nosso corpo físico, certo? Quarta fase. Bom, formação do feto e modelagem. A gente meio que já vem conversando sobre essa modelagem, tá? Então, só para reforçar, o reencarnante nessa fase está criando um campo magnético que vai atuar como molde, onde as células físicas vão se ajustando. Eu já li e achei bem legal essa comparação, como se fosse um imã. Se você pega aquela milimalha e coloca, né, o imã, ela vai conduzindo, né, essa limalha e dando forma. Então, o corpo do feto ele tem essa propriedade magnética que vai, vamos dizer assim, estruturando, né, contendo essa formação do feto. Pode falar. Professora, aproveitando esse tema, você frisou agora há pouco sobre essa conexão do feto com a mãe, né? Sim. Mas quando a mãe, porventura, enfim, está grávida, de um irmão, de uma irmã, cujo BO, digamos assim, é muito grande, sabe? Isso tem repercussões concretas no organismo celular da mãe também. Por exemplo, existem algumas patologias que são muito peculiares da gravidez e que não, digamos assim, se revelam em todas as mulheres e, assim, não é uma condição necessariamente atrelada à genética ou, enfim, ou hábitos de vida. Uhum. Então, isso também pode estar conectado com... Você pode interferir na gravidez? Pode. Isso está conectado ao campo energético, pode, digamos assim, do espírito que está reencarnando? Pode, a ponto dele captar isso. Então, você tem, em algumas literaturas, você lendo, a criança, o feto em desenvolvimento, aquele espírito que está ali, né? Vamos botar feto, não, o espírito que está ali naquele processo reencarnatório. Às vezes a rejeição é tão grande, que ele não suporta e desiste. Essa rejeição pode ser só da mãe que está gerando? Não, às vezes do pai. E nesse caso concreto, finalizando, o próprio espírito que está reencarnando, ele também tem condições reais de repercutir no corpo da mãe, de certa forma? Ou existe alguma, entre aspas, barreira de proteção evolutiva nesse sentido? Porque muitas vezes pode ser uma pessoa que está reencarnando aí com débitos de 5, 10 mil anos... Que não sei, que está ali a dívida. Diferentemente de alguém que já viveu uma trajetória. Você fez uma pergunta assim, interessante. Eu vou te dar o que eu penso. Eu acho que é possível, porque a gente está tão intimamente ligado. E não é à toa que tem gravidez que são bem difíceis, às vezes, né? Pode ser que tenha essa ligação, mas eu não posso afirmar que é. Né? Existem coisas que a gente precisa entender que também tem um fator biológico aí, o corpo físico mesmo. Né? Nem tudo, né? A gente vai delegar a um processo, por exemplo, a reencarnação aconteceu, a gravidez não foi para frente, por isso. Às vezes não. Mas é legal essa pergunta aí, viu? Vocês hoje estão com umas perguntinhas, viu? Nossa, bom, legal. É bom, mas é bom, eu gosto. Tem umas que eu não sei responder, eu vou falar que eu não sei, viu? Ou tem umas que eu vou falar exatamente o que eu penso, que necessariamente, né? Ocorre a influência do perispírito no padrão hereditário conforme as necessidades do espírito. E como eu falei lá no ciclo 4, a gente vai se encontrar por lá, que a gente vai falar muito nisso. Eles interferem no momento que a gente conhece como crossover. Né? É muito interessante como ele faz mudanças, né, no padrão genético mesmo. Porque muitas vezes existem... vamos dizer, materiais do pai e da mãe que não vão favorecer, por exemplo, o desenvolvimento daquele corpo para o objetivo dele. Então, o espírito ele consegue, através do seu perispírito, manipular o corpo físico nesse nível, a nível, né, de cromossomos. MOB, modelo organizador, a gente vai sempre agora lembrar disso até chegar. MOB, modelo organizador biológico, né? Que ele que vai fazer essas alterações biológicas nos nossos padrões genéticos e vão estruturar a nossa forma, o nosso novo corpo. Tá? Agora, o que acontece é que, na realidade, a matéria ela não existe da forma que a gente pensa. Tudo acontece na mente do espírito. A matéria não existe, na realidade. Né?
A vida é um holograma. Então, não é assim, o espírito não chega aqui perto de você e fica aqui esperando entrar. Não, tudo é projeção astral. Na realidade, nada acontece no corpo físico. Tudo é um holograma da mente. Não é assim? Não sei. Não sei. A aula não é essa, mas... Não. E aí eu vou entrar numa vertente que não é a vertente que a gente está falando aqui, Isso. né? Então, a gente está falando aqui na vertente espírita, né? Então, existem várias outras vertentes, várias formas de pensar que não está nem certo nem errado. Quando a gente for olhar, analisar, tudo acaba convergindo para o mesmo ponto. Então, eu não vou entrar nesse mérito aí, porque eu sei do que você está falando, mas... Apague a luz e a matéria não existe. Pronto. Na verdade, você é um reflexo, né? Você vê, só enxerga a matéria, só enxerga por um reflexo, né? Mas vamos lá. O espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos e à medida em que se aproxima do nascimento. É o que a gente fala que vai uma confusãozinha mental. Porque você está restringindo aquele corpo, onde tem todos esses conteúdos seus, você vai meio que perdendo a sua memória, entendendo que você está se conectando a um novo corpo, com um novo córtex, com tudo novinho. E tudo aquilo que tem de conhecimento seu, que você é, e tudo está na sua mente, que não está no corpo físico. Ela não habita no corpo físico. Então, por isso que esse acesso também não é fácil. Aí fala do véu do esquecimento. Existe o esquecimento, sim, né? Porque, num ponto de vista, porque não interessa, né? Eu ficar sabendo o que eu fiz no passado. Até porque, se eu olhar para o passado, não vai ser bonito. Não vai ser bonito. Né? A gente acha que foi princesa, que foi rei, que foi tudo isso. A gente já foi gente muito ruim. Muito ruim, né? A gente já fez atrocidades, né? E aí, quando eu descubro... Qual é o seu nome? Que Márcia aqui foi uma pessoa que pisou na bola comigo várias vezes. Foi o motivo da minha desgraça na minha reencarnação. Nada deu certo. E a gente resolve de reencarnar junto, bora resolver esse BO aqui entre nós. E aí eu encarno lembrando de tudo que a miséria me fez. Eu disse, não vai dar certo, gente, não vai. É melhor não esquecer mesmo. Mas existe uma questão biológica, que é justamente esse cérebro novinho em folha, né? Esse corpinho novinho em folha, que me possibilita escrever uma história diferente. Né? Então, aí a gente vai ter possibilidade de sentar, conversar, se estranhar de vez em quando, né? Aí rola uma antipatia, mas a gente ainda tenta. Né? Mas se eu soubesse tudo, no meu processo atual de evolução, com certeza a gente não ia se dar bem. Tá certo? Então, aqui, ó, só para a gente ilustrar, né? À medida que esse corpo vai se formando até o momento do nascimento, esse perispírito vai reduzindo. Reduz esse corpo espiritual, reduz a memória, né? Reduz tudo, porque ele vai entrar aí numa nova experiência. E lá na 344, o espírito se liga a um corpo por um laço fluídico molécula a molécula. O laço se aperta até o instante em que a criança vê a luz. Então, quando nasce, quando ocorre o nascimento, de fato, esse perispírito já todo integrado, todo, né, já acoplado. Né? Então, é aí. Essa quarta fase... Que bonitinho. Sabe o que é isso? Eu aumentei as letras e deixei os 2 slides. Sabe quando você copia? Foi isso que eu fiz. Mas vamos lá. Então, aqui, só para a gente fechar essa questão do perispírito, né? Porque é para entrar por osmose, né? Eu estou aqui repetindo, né? Justamente para a gente integrar, porque eu sei que é muita informação. Né? Mas o perispírito vai modelando o novo corpo, molécula a molécula. Ele não está preso só num fiozinho. Entra no organismo uma construção através da corrente sanguínea e do sistema nervoso do feto. Por isso que eu disse, cada espírito tem um sistema nervoso. Pronto, mesmo que ele esteja lá, chipófago, grudadinho. Né? Quando o córtex cerebral estiver completamente formado, a ligação do perispírito será muito consistente
com esta região cerebral. É tanto que a conexão do fio de prata, ela acontece aqui, né? Tá uma ligação bem com... Essa fase não acaba mais. 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação. Aí vem aquela pergunta, o que será que é pior? Desencarnar ou encarnar, hein? O que vocês acham? Hã? Quem acha que é para encarnar é mais difícil? Levanta a mão. E quem acha que desencarnar é mais difícil? E tem aquele que não acha nada, né? Tem aquele que não acha nada, que está em cima do muro. Vamos lá. Gente, há quem diga que retornar é muito pior. Retornar é muito pior. Porque quando você retorna, você tem a consciência do que você vai viver, das dificuldades, né? Quando você vai reencarnar, a gente aqui deixa, quando desencarna, familiares, amigos, mas quando a gente volta, também a gente deixa. Pessoas que amamos, pessoas que temos afinidade, né? Diz que é piorzinho, viu? Porque a gente, aqui do desencarne, a gente vai meio na ignorância ainda, na esperança, né? E lá, quando você sabe o que você vai passar ali na frente, muitas vezes, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento, entra nela. Porque quando nós desencarnamos, né, o nosso perispírito tem uma libertação total. E essa prisão que eu estou dizendo, eu não tome como castigo, não. É porque justamente o corpo material, né, que a gente está conectado, ele prende realmente você para poder viver essa experiência. Então, é isso. A união do espírito ao corpo material só se completa pela ocasião do nascimento. Só para reforçar. Oi. Oi, só um pouquinho. Só uma curiosidade, pelo que você falou. Quando a gente reencarna, sim, certo? A gente esquece os queridos que a gente deixou lá, né? A gente não lembra, né? Que não esquece, lembra. Vai lembrar. Mas quando a gente morre e desencarna, a gente fica lembrando dos queridos que a gente deixou aqui. Até lembra um pouquinho mais, até um tempo. Depois, só que quando você voltar, você não vai lembrar mais também. Oxi. Quando você reencarnar, você não vai lembrar mais. Você se lembra de quem foi seus queridos na encarnação passada? Não é isso. Quando a gente reencarna, não lembra. Mas quando a gente desencarna, ainda a gente lembra, fica lembrando dos queridos que deixamos aqui. Né? Ainda lembra, sim. Ainda tem mais facilidade de lembrança. Pode falar. Prometo que é a última pergunta. Não, tranquilo. A gente está até tranquilo, viu, gente? No horário. Pode falar. Vamos imaginar hipoteticamente, tá? Ainda nessa fase da gestação, que tenha ocorrido um desencarne involuntário. Exemplo, aborto, acidente, tá? O espírito, né, enfim, está lá sendo gestado na barriga da mãe, ele tem um certo grau de inconsciência, certo? Ou seja, isso permite com que, na hipótese desse desencarne involuntário, esse espírito ele vai vivenciar aquele momento, vai sentir dor, ele vai entender o que se processa, guardado as devidas proporções. A descompactação, né, entre aspas, ela ocorre de forma instantânea, nesses casos específicos, né, não previstos, assim, abruptos de certa forma. O resgate da consciência é imediato, enfim. Se a professora puder falar um pouco sobre isso, obrigado. Me lembra o seu nome, porque eu sou péssima. Para gravar nome, viu, gente? Eu não gravo. José Augusto. José Augusto. José Augusto, tudo aquilo que a gente vivencia a nível, até encarnado ou desencarnado, das experiências, elas podem ser mais traumáticas ou menos traumáticas, de acordo com como a gente encara a experiência. Tem espíritos, por exemplo, que relatam quando uma mãe aborta, onde ele descreve todo o processo. E descreve isso num sofrimento muito grande, né? Lembrando da dor, lembrando de tudo, mas é dele. Né? Não é que o corpo dele está lá sentindo mais dor em nada, porque, né, o perispírito é o corpo físico, aquilo aconteceu naquele corpo físico que estava ali. Né? Mas aquilo imprimiu de tal forma a mente dele, as emoções dele, que ele vive aquilo. Né? Então, vai depender muito do espírito. Tem espírito que vai acontecer, vai, opa,
se conectar e dizer, não deu certo aí, ela não me quis, eu vou atrás de quem me queira. Né? Isso depende muito da pessoa, do espírito. Né? Diga. Então, sem entrar no mérito, né, dos porquês, recentemente eu me recordei de um caso, foi recente, nós viciamos da mídia, onde assassinaram uma moça, e a assassina, ela abriu a barriga da mãe para tirar o feto, e o feto faleceu. Né? Enfim, não vou entrar no mérito do porquê, enfim. Nesse caso concreto, eu presumo que a mãe, né, nesse processo de desencarne, deve ter tido um evento muito traumático, tá? Sim. Mas e o bebê, de certa forma, né, que faleceu naquele caso concreto, dado esse grau de inconsciência, de compactação da matéria, poderíamos dizer que ele vivenciou aquele fato também na prática, ou isso, novamente, vai depender do caso concreto? Vamos pensar o seguinte, tem crianças que lembram da vida fetal, que lembram da experiência de quando estava no útero. Então, esse grau de consciência, na realidade, é do espírito, né? Então, pode ser, sim, que ele tenha consciência plena do que está acontecendo. Pode ser que ele tenha uma consciência, vamos dizer, parcial disso. Aí eu volto a dizer, depende. Não dá para a gente dizer. Agora, pode ser extremamente traumático para a mãe e para o bebê que está ali. Porque a gente precisa entender que é um bebê, mas é um espírito. E que, às vezes, é mais velho do que a mãe. Né? É uma experiência que pode ser hedionda, mas, né, pode até ser que seja exatamente isso. E aí, a quinta fase, né, adaptação à vida, é o tal nasci e aí. Tudo bem, nasci, cheguei aqui. Gente, vamos parar para pensar. Tudo de novo. Olha o processo. Alguém vai ter que limpar meu bumbum, senão eu vou ficar suja. Alguém vai ter que me alimentar. Olha que exercício. Eu vou ter que crescer novamente. Vou ter que aprender a me socializar. Vou ter que aprender a falar. Vou ter que frequentar a escola. Tudo de novo. Tudo de novo. Né? Eu fico pensando, né, que desafio danado. Né? E aí eu chego, tenho todo essa infância toda, todo esse processo, e aí eu chego aí na fase da puberdade. E aí começam os conflitos. Por quê? Porque do ponto de vista psíquico, né, e até de alguns órgãos do corpo, essa reencarnação ainda está se processando, algumas coisas ainda estão amadurecendo. Quer ver uma coisa? Criança pequena, que diz que tem a moleirinha aberta, né? Essa caixa ainda não está completamente fechada, o corpo ainda está num processo. Os órgãos reprodutivos ainda não estão maduros. Eles vão amadurecer com ele. E psiquicamente, né? É quando o espírito entende que chega e diz assim, cheguei. Eu estou chegando, estou me apropriando da minha reencarnação. E aí começa o conflito com o pai, com a mãe. Acha que sabe tudo, que já conhece tudo da vida, né? Às vezes vai contra os pais, né? E aí por diante. Por quê? Porque é quando verdadeiramente o espírito assume a sua encarnação. E apesar da pouca experiência de vida encarnado ainda, né, ele acha que pode vencer o mundo. Por quê? Porque, no fundo, ele tem os projetos dele. Ele tem as vontades dele. Né? Ele fez um planejamento, ele tem metas a atingir com ele, que muitas vezes vão completamente no avesso das metas dos pais. Né? Então, esse é um momento, né, onde ele quer assumir as suas responsabilidades, ele quer ser independente, ele quer independência em relação à encarnação. E é muito difícil, às vezes, esses conflitos, né, em família, justamente muito em função disso, parando para pensar do ponto de vista espiritual. Olha aí, é o espírito chegando. Agora, pela mudança do comportamento da sociedade, isso mudou um pouco, né? Os pais não dão tanta pressão assim na puberdade. Sim. Mas ainda tem, viu? Tem momentos bem confusos, porque... E não é isso que eu vejo, não, viu? Rapaz, eu acho que mudou muito. Não, mudou muito a forma que os pais, sem dúvida, a sociedade muda, se aprimora, mas que ainda existem muitos conflitos, existem. Por quê? Não porque ele quer brigar com o pai ou não, ou com a mãe, não é isso. É porque ele está querendo se apropriar da vida dele.
dos projetos dele. Sim, né? é isso que eu estou falando, que mudou muito em relação a como mudou a sociedade, né? Porque, inclusive, os filhos hoje, às vezes, eles têm uma maneira de ver a vida muito mais desapegada, muito mais do que o pessoal das gerações anteriores, né? Então... Que bom que você teve essa experiência boa, viu? Meus filhos foram tranquilos. Agora, eu tive um filho muito tranquilo também. Eu não tive esse problema aí, eu não tive esse BO aí com meu filho, eu não tive. Mas, assim, eu vejo ainda amigas minhas que têm, muitas ainda, que têm, sim, alguns conflitos bem sérios. Mas é isso que eu falo. Os conflitos hoje são um pouco diferentes. Sim. É menos de obediência. O pessoal, eu acho que é mais... Mas eu acho que não é nem de obediência, é questão mesmo de propósito mesmo, que vai chocando, entendeu? Acho que não é só a obediência. Porque, assim, eu vim numa geração que a gente obedecia cegamente o pai. Isso aí é verdade, né? A gente não levantava a voz nem nada. Mas, hoje, os espíritos estão mais apropriados, né? Mais maduros, inclusive. Eu concordo com isso. Mas que tem conflitos. Eu acho que estão mais perdidos. Será? Eu não sei. Toda geração é sempre assim, né? A geração anterior sempre acha que a que vem depois está meio perdida, né? Mas vamos lá. Influência no nível evolutivo do espírito na reencarnação. Tem toda, né, gente? Vai fazer toda a diferença. Quem eu sou, como eu penso, que eu já aprendi, que eu já integrei, né? Do como eu elaboro a vida, né? Como eu lido com as minhas questões. Então, é óbvio que vai interferir na minha vida, na conformação do meu corpo, com quem eu vou estar, onde eu vou estar. Então, o grau de evolução, entendimento e conhecimento do processo reencarnatório é importante, essa nossa compreensão, né? Quantos de nós param para pensar, de fato, vem cá, o que eu estou vivendo? Por que será que eu passo por situações? Por que eu tenho padrões repetitivos, né? Por que eu tenho tendências que eu não consigo vencer? Por que eu tenho essa relação com... Se a gente parar para pensar, é muito interessante a gente fazer essa análise aí. Padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado, isso é importante. Né? Como a pessoa se encontra, vai influenciar diretamente também, né? Vai atrair ela para situações, ambientes e pessoas que estão de acordo com esse padrão. Né? 267, né? A questão 267 do Livro dos Espíritos diz: seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Pode fazê-la na sua vida material, porque os espíritos têm sempre um momento nos quais fica independente da matéria que habita. Então, a nossa influência também está aí, ó, como eu falei lá na frente, a gente está encarnado, mas tem momentos em que a gente já está livre, né, dessa matéria. Já botaram a plaquinha de 10 minutos da matéria, né? E aí é possível a gente também ter influência sobre nosso planejamento, né, reencarnatório. Já estou quase terminando. A influência do pensamento do reencarnante. Toda a influência. Então, padrão de pensamento em relação à oportunidade da reencarnação. Como eu estou encarando as oportunidades que eu vou ter nessa reencarnação? Estou encarando como, de fato, oportunidades de aprendizado? Ou estou encarando isso como um fardo que eu tenho que carregar? Como pecado que eu preciso pagar? Como é que é isso? Eu preciso me livrar das culpas. Será que é isso a reencarnação? Será que a reencarnação não é esse processo mesmo de olhar, aprender, viver, integrar as coisas que são importantes? Né? Tirar a reencarnação de um processo punitivo? Né? Sintonia e vibração, né? Porque pensamento, né, emite ondas, né? E isso tem uma frequência. Isso imprime, inclusive, a matéria principalmente sutil. Potencialização ou atenuações de eventuais provas e expiações pelo entendimento e pensamento. Tem a ver um pouco com aquilo. Quando eu entendo, quando eu integro, eu já não vou precisar passar por determinadas provinhas, porque eu já fiz isso. Eu já integrei isso. Na 258, os espíritos nos dizem: ele, espírito, próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Ah, Tânia, eu tenho como determinar toda a minha historinha do que eu quero que aconteça? Não, você pode escolher o gênero de provas.
vai ser assim. Agora, como vai ser, com quem vai ser, isso não, né? Porque, na realidade, o que interessa é a experiência, a essência dessa experiência, certo? Não há uma encarnação igual a outra. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Cada espírito com sua própria história, só lembrando aquilo no iniciozinho, o processo evolutivo de cada um é único, pessoal e intransferível. E mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas. Eu acho que é como dizer assim, ó, você tinha essa provinha, né, para passar essa experiência, não deu conta, parem um pouquinho. Ela não integrou isso, então vamos fazer de uma outra forma para ver se o espírito entende. Né? Aí não entendi ainda. Então eu vou ter várias oportunidades de diferentes formas para tentar entender aquilo que eu não consigo integrar dentro de mim. Aí agora eu vou pedir, eu gostaria de finalizar com essa citação aqui de Chico Xavier, porque eu acho que tem muito a ver sobre a nossa encarnação, sobre os nossos propósitos, certo? Nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te propiciou, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Então, ele está dizendo aqui para a gente, se aproprie da sua encarnação. Se responsabilize por cada coisa que você vive. Por cada pessoa. Né? Integre, viva sem medo. Porque a gente tem muito medo. A gente tem medo da vida. Né? A gente tem medo das pessoas. Né? Então, que a gente deixe esse medo e agarre essa encarnação com muita força para que você possa fazer a diferença primeiro para você. Essas são as referências. Ah, não tem aí. Eu tenho quantos minutinhos ainda? 5? Ah, então dá tempo. Eu esqueci, gente. Vocês têm um teste surpresa. Sabia? Se não souber responder, não vai passar para o ciclo 2. Né? Isso é surpresa. Né? Eu vou colocar algumas questõezinhas e vamos ver, né, se a facilitadora de hoje conseguiu transmitir, né, alguma coisa para vocês. Eu acho que o teste é mais para mim do que para vocês, viu? Mas vamos lá. Eu vou fazer as perguntas. Olha a cara de... Em relação à reencarnação à luz da doutrina espírita, como podemos avaliar as seguintes alternativas? Vocês vão me dizer se é falso ou verdadeiro, ok? As questões. O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo espírito? Falso. Show. Há alterações do corpo espiritual para o processamento da reencarnação? O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico? Não, né? Senão ia ser muito chato, né, gente? Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito reencarnante? Muito bem. Parabéns. Ainda, né? Pensando nesse processo. A união começa na concepção e ação? Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao seu livre-arbítrio? Falso, né? Tem vezes que não tem jeito, que vai precisar. Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas as necessidades humanas.
A reencarnação se completa entre 7 e 12 anos após o nascimento? Hã? Lembra que eu falei que ainda tem um processo, né, biológico ainda que vai se fazendo, e principalmente aqui, ó, psíquico, né, que é quando o espírito se apropria. Então, é verdadeiro, viu? Parabéns! Parabéns! Vamos lá. Essas são as referências, né, da aula, na Evolução em Dois Mundos, também é outro. Missionários da Luz. Está vendo? O Livro dos Espíritos, Conhecendo o Espiritismo, Reencarnação como Processo Educativo, O Voo do Espírito, Diversidade das Escolhas, né, entre o céu e a terra também, certo? Então, eu gostaria de agradecer a noite de hoje, estar aqui com vocês, conversar com vocês, foi ótimo. Espero que tenha contribuído aí para que a gente clareie um pouquinho as ideias, né? Que aqui é só uma pequena parte, né? Então, vamos estudar, vamos se apropriar aí, né? Então, muito obrigada e um grande beijo, viu?